Bom, eu me chamo Manuela, sou fonoaudióloga, fiz especialização no Hospital do Câncer, Camargo, motricidade oral, em oncologia, cabeça e pescoço. Depois eu caminhei pra especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Pagliar, e também, amando esse assunto, né, das pessoas idosas, o envelhecimento, tentando entender mais esse contexto, eh, real do nosso processo, né, e dos pacientes que eu atendia e atendo, eu fiz gerontologia também no Albert Einstein. E é com muito prazer que eu estou aqui nesse momento, a convite, né, da Cosette Filhas da Mãe, faço parte da coordenação, participo da coordenação do coletivo Filhas da Mãe, com muita alegria que eu estou aqui pra gente tratar de um assunto tão importante e que tá aí pra todo mundo ver, né, vivenciar. Então, cuidado com a família, né, isso é tão amplo, né, e a gente tem que fazer esse link. A pessoa idosa que envelhece, ela vai passar por um caminho que pode ser uma curva de senilidade, aonde acompanham vários crônicas, entre outras, ou ela pode caminhar para o processo da senescência, que é o processo de envelhecimento saudável, natural, esperado, né. Pode passar, deixa eu passar. Tá. Vamos pergunta, ela abraça tudo que eu vou falar, tá. Então eu escolhi falar sobre os aspectos fonoaudiológicos da gerontologia, e pensando especificamente no impacto da disfagia no público idoso, com e sem demência, né, uma relação entre família, sociedade e Estado. Então a gente viu, sobre, essa pirâmide invertida, né, que é a nossa situação do envelhecimento, que nós vamos ter mais populações idosas, de pessoas idosas, do que jovens, então isso assusta, e junto com isso vem uma fatia grande do bolo de doenças crônicas não transmissíveis. Então nós estamos falando aí a doença de Alzheimer, né, posteriormente vem aí a demência vascular. Num dado mais atual, a gente tem aí 58 milhões de casos de pessoas com demência aí, né, para o futuro próximo. Então, a gente tem que pensar como é que tá a situação desse autocuidado, né, o quanto que, a sociedade, o Estado, as pessoas estão percebendo como elas estão vivendo hoje, porque se esse hoje não for dado a virada de chave, esse futuro provavelmente vai estar comprometido. Então o que que a gente fala? Dos riscos, né, dos gatilhos pra poder desenvolver as síndromes demenciais. Então a inatividade física, a obesidade, uma alimentação extremamente, sobrecarregada em gordura saturada, altamente inflamatória, né, o tabagismo, o álcool. E se a gente tem esse comportamento não saudável, associado a uma pessoa que tem baixo nível educacional, que pouco faz atividade física ou pouco tem estímulos, de estudos, de lazer, e que se isola, ela caminha mais para o encontro daquelas duas que se dividem, né, entre a senescência e a senilidade, e aí a gente tá realmente um passo mais à frente do adoecimento pra demência, né. Então, a gente pensando nesse adoecimento e sendo a doença de Alzheimer a que tem a maior proporção, a gente tem um caminho, um percurso natural da evolução da doença. Então ela vem inicialmente de forma pré-clínica, e nessa fase você tem a doença, mas você não tem manifestado a demência. Então é uma fase altamente silenciosa, você não sabe que tem, porque os sintomas não estão à tona,
você é possível de ter autonomia, independência, gerar ter as suas próprias regras, trabalhar, que nada ali percebe. Mas, se aquela vida, né, de saúde, de gatilhos, de riscos que eu falei anteriormente, não for muito bem gerenciada, cuidada, esse caminho vai progredindo, chegando no comprometimento cognitivo leve, que é a primeira fase da manifestação da demência, tá. Então, nesta fase, já é possível ver, pequenos, desarranjos de funcionamento no dia a dia. Então, se é uma pessoa que tem uma vida altamente acadêmica, é um professor que dá aula, que faz, que prepara, que fala vários assuntos, um gestor de empresa, que faz uma reunião, e então essa pessoa começa a sentir algumas falhas. Parece que a coisa fica um pouco, assim, difícil de processar, ou logo esquece, e então a gente vai percebendo isso. Mas só percebe isso quem tem essa demanda alta, porque se a pessoa não vive essa realidade, onde exige muito das suas capacidades mentais, ela não percebe, porque para as outras coisas do dia a dia está funcionando bem. E aí o que que acontece? A doença vai caminhando, tá. Só que essa parte aí do CCL, do comprometimento cognitivo leve, é um momento que seria, assim, ideal que o diagnóstico fosse feito, porque se você tem um diagnóstico precoce, você conta com as 2 abordagens de tratamento, não farmacológica e farmacológica. A não farmacológica são as terapias, que têm um efeito reabilitador, uma fase que ainda é possível reabilitar. Então, a pessoa consegue ter resposta de novos processos neuronais de aprendizagem, ela consegue manter-se mais naquele nível inicial da disfagia, ela consegue evitar que progrida mais as outras fases, e as outras fases tende a ser mais tá. Então, o diagnóstico precoce nessa fase seria o ideal, porque a intervenção seria precoce também. E aí vai caminhando para a demência leve, aí então já aparecem alterações nas funções executivas, nas funções de trabalho, né, essa do dia a dia, da pessoa que cuida do seu orçamento, da sua planilha financeira, ela começa a ter algumas dificuldades, o extrato parece ser um bicho de sete cabeças, decifrar, e segue ainda, né, lúcida, conversa, mas já tem algumas falhas importantes para que ela tenha total autonomia sobre a própria vida. Vai caminhando para a fase moderada, e nessa fase, a gente já vê mais falha na fase, executiva, a de trabalho, eles começam a ter muito mais dificuldade, as dificuldades começam ficar muito mais visíveis, por exemplo, vão a um mercado e tem que fazer aquela lista. Então aí já aquele carrinho já não vem com tudo, ou vem com coisas repetidas, ou falta coisas mais essenciais, que antes ela nunca esqueceria, né. Ou pega algum produto da prateleira, que era para ser um produto de cabelo, e pega na área de detergente. Então começam a fazer confusões de categorias, tá. E nessa fase também, eh, acontece algumas dificuldades relacionadas à alimentação, eles já têm uma dificuldade de elaborar o próprio prato, então é uma fase essa da fase leve a moderada, é uma fase que eles costumam emagrecer muito quando não tem o diagnóstico precoce. Você olha assim: "Nossa, mas como fulano emagreceu, você viu?" E foi de forma não intencional, que é uma característica que acende uma luzinha de alerta ali. Tá? Por que que ela não está comendo? Ela está esquecendo só de comer? Não, não é só esquecer da fome. Ela vai na cozinha, ela pega o pote de arroz, ela pega outra coisa, mas no meio desse monte de informação ela se perde. Aí ela vai atender o telefone, fala com a pessoa, aí daqui a pouco ela vai para o quarto, e aí sim ela esquece de comer.
Então é muito comum no dia seguinte, chega a secretária, vai lá, fala: "Ah, dona fulana, a senhora deixou sua comida aqui no micro-ondas e não tirou". E aí a pessoa começa a desenvolver um quadro de fragilidade, tá, que eu vou falar mais a pouco. Então, nesse caminhar vai indo para a fase grave, tá. E aí na fase grave, a gente já vê muitas perdas funcionais, já realmente perdeu-se a autonomia, a independência, ele precisa de cuidadores para todo o tempo do dia, precisa de ajuda, auxílio para se vestir, já não deambula, já não caminha, então ele precisa realmente de uma, cadeira de rodas, quando não, estão ali por muito tempo só na poltrona ou só na cama, que é terrível e que isso é um acelerador das condições mentais, da demência e numa péssima qualidade de vida, né. Então, mesmo que esteja sem poder caminhar, a gente tem como proporcionar qualidade de vida nesse momento. E as questões da comunicação vão sendo igualmente comprometidas, né, os discursos vão ficando realmente confusos, a fala vai ficando repetitiva, vão se perdendo na informação, começam um determinado assunto, daqui a pouco estão falando de outra coisa, até na fase final chegar ao mutismo completo, que seria a ausência de comunicação verbal total, tá. Então, por isso que o trabalho da intervenção precoce traz resultados até nos índices de institucionalização e hospitalização, e também mortalidade. Se essa pessoa passa por um trabalho adequado na fase certa, a gente consegue evitar que ela venha a ser institucionalizada, tá. Então isso, acontece porque houve um certo abandono, né, ou de oportunidades ou de falta de conhecimento, e a coisa foi caminhando para um processo, porque muitos também moram sozinhos, não têm família, adoecem, e aí quem vai cuidar de mim? Quem é que vai ficar nessa responsabilidade, né. Mas a coisa poderia ser diferente. Se tivesse tido a informação antes, a gente teria como elaborar o futuro desse adoecimento que eu vou falar no testamento vital, sobre isso. Pode. Bom, quando a gente fala em envelhecimento, é esperado que todo o nosso corpo passe por transformações físicas, né. E, nesse sentido, a função da deglutição também é atingida, tá. Mas de uma forma esperada, que a gente chama de presbifagia. Então a gente acontece, uma redução de força, de elasticidade, de contração, de velocidade, e isso pode impactar, na função da alimentação, ocorrendo uma seletividade alimentar. Isso eu estou falando de pessoas, idosos sem doença, tá, sem demência. E aí passam a selecionar: "Ah, eu não vou comer pipoca, carne vermelha para mim já está difícil, se eu tomo, água de uma vez na garrafa, agora eu engasgo. E aí, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está adoecendo? Não, ela não está adoecendo. Mas se ela se autopercebe e ela vê que ela está com essas dificuldades, ela pode procurar um trabalho, fonoaudiológico e tentar recuperar essa função, porque é completamente possível de recuperar, tá? Agora, caso ela percebe que essa dificuldade está só aumentando a ponto de impactar a tua saúde, ou seja, de ter pneumonias aspirativas, ou de começar a emagrecer, ou de aumentar com muita frequência e com muita rotina os engasgos, de ter que mudar totalmente a consistência da alimentação, opa, aí temos um problema. Aí nós estamos falando da disfagia, tá? A disfagia é uma dificuldade em qualquer uma das etapas da deglutição. Mas ainda pensando na presbifagia, a gente tem um dado aí importante de que quando é que ele começa, né, na quinta e na sexta década, a gente já começa a perceber isso. Eu acho que até antes um pouco, né, então
A deglutição, então, ela ocupa um papel grande na nossa vida, na nossa compreensão, né. Ela não tem só um papel nutritivo, digestivo, né, ela não é só para nos manter vivos. A alimentação, ela é mais do que isso, ela tem um papel sociocultural. Onde é que os momentos das festividades, os encontros, os aniversários, as comemorações, né. E isso tudo é importante. O significado da alimentação emocional também, né. E o simbolismo, né, qual que é essa alimentação, qual é a representação de espaço, de cunho religioso, é uma pessoa de família judaica, né. "Ah, eu vou fazer meu jejum", como é que fica isso? A gente tem que considerar essa visão holística da alimentação, quando a gente pega um caso de uma pessoa que tem um histórico de doença degenerativa limitadora de vida, porque em algum momento a gente vai ter que considerar essa abordagem e tratar com muito tato, considerando a biografia alimentar dessa pessoa, a história de vida, para a gente colocar nos nossos planejamentos terapêuticos, o que que é melhor e possível fazer para, impactar menos a qualidade de vida dessa pessoa. Então, quando tem a alteração em qualquer uma dessas fases de preparar, mastigar, quando a comida passa lá no fundo da língua, quando ela chega lá no tubo do esôfago e até a chegada no estômago, qualquer alteração em uma dessas etapas, a gente chama de disfagia, tá. Então a disfagia não é só engasgar. Se eu, toda vez que mordo um alimento, deixo ele cair, eu tenho uma disfagia de fase oral, tá. Se toda vez que eu como, eu estou mordendo a minha língua e parece que escapa alimento, assim, pela rima labial, eu tenho uma disfagia oral. E também existe a disfagia antecipatória, que é a de planejamento, que é uma que tem muito a ver com essa região frontal, que é quando você, deseja o alimento e quer o alimento. Então você tem a compreensão do alimento, que aquilo é banana e não hambúrguer, que aquela banana é mole, exige menos força de mastigado que o hambúrguer. Então, e tem a decisão consciente do querer comer. Tem pessoas que perdem a vontade de se alimentar, ou por uma depressão, ou porque é um idoso que passa por muita transformação de mal-estar gastrointestinal, que sofre de refluxo e que não dá o tratamento devido. E essa pessoa para de comer e vai comendo menos e não quer comer, e é uma disfagia de fase antecipatória. Só que isso é um tema altamente voltado para a especialidade de quem estuda, tá. Mas é importante levar isso para vocês, porque vocês vão passar a ficar de anteninha alerta, de que se isso está acontecendo, vocês vão precisar tomar uma atitude, tá. Então, quando a gente fala da disfagia, a disfagia primeiro ela é um sintoma, tá. Ela não é doença, ela é um sintoma de uma doença que está escondida, tá, uma patologia que precisa ser investigada. Então, uma das manifestações que a gente vê na demência é a apraxia, tá, no caso, apraxia com A, que é a dificuldade de coordenar o movimento da língua com os lábios, com o momento de engolir, e aí essa descoordenação motora, tá, desde força de movimento, de intensidade e de iniciativa de engolir, fica tão descoordenada que em algum momento da doença isso de fato acontece. E aí é quando a gente fonoaudiólogo no caso, fazer as mudanças de consistência, tá. E não é para tudo, tá. Algumas consistências a gente modifica, outras a gente consegue ter resposta, a pessoa está engolindo normalmente. Então, a linguagem, o aspecto cognitivo está totalmente ligado à função da mastigação. Então o público com demência é um público diferente. A gente não pode pensar a função de engolir só com aquilo que vai na boca, não. A gente tem que pensar qual é a compreensão que ele está tendo dessa função, porque isso é que vai impactar as dificuldades alimentares com eles. Eles deixam de entender o que está acontecendo, eles esquecem para que que serve a comida.
Eles olham para o arroz e não vê automaticamente que arroz é um grão, que é assim, que tem aquele cheirinho, que tem aquele gostinho, porque essa memória que estava lá registrada lá na região temporal, lá no hipotálamo, ela vai começar a se apagar. Então ele começa a botar outros objetos que não são comestíveis na boca, e aí é um perigo, porque ele pode engolir, pode se asfixiar, né. Então olha quantos olhares temos que ter com a paciente disfágico, não é? Muito, é um cuidado muito delicado. As gnosias, no caso, a agnosia seria, então, quando eles perdem a interpretação sensorial daquele objeto. A escova de dente, eles olham, vão morder, ou a escova de dente, eles vão achar que é para escrever, né, ou o garfo, para que que serve o garfo? O que é o garfo? E aí, nesse momento, a gente tem que ter muita orientação à família, aos cuidadores, porque é nesse momento que você tem um comportamento, às vezes, agressivo, né, com a pessoa que está sofrendo, que está passando por isso. E aí grita ou, às vezes, fala: "Você não sabe, ai, você está de pirraça", e não é isso, né, realmente existe uma falha, já importante de sistema nervoso central que não está interagindo com esse meio externo, tá. A função visoespacial, tá lá o prato, com um prato grande, a comida ali, um espaço vazio, de repente, no prato, ele começa a querer garfar o espaço vazio, ou ele fica persistindo no espaço, um outro espaço da do prato com a comida. Então essa dificuldade de perceber a visão espacial se altera também, tá. Então, quando a gente, pensa em todos esses aspectos do adoecimento, a gente espera, que isso com certeza tenha um impacto na deglutição, né, não só na deglutição, mas na socialização, na parte familiar, financeira. Então, assim, qualquer situação de saúde, né, doença de base ali, seja doença neurodegenerativa, neurológica, um AVC, um TCE, ou, outras síndromes demenciais, né, ou então da parte respiratória, um DPOC, um paciente cardiopata, que por algum motivo precisou ser internado. Teve um evento agudo de um mal-estar súbito, uma desidratação, uma queda, ou enfim, uma pneumonia e precisou ser internado. Então essa internação vai, eh acabar gerando efeito adverso medicamentoso, porque o paciente, às vezes, tinha uma medicação que usava, quando chega no hospital ela nem sempre dão a continuidade com as mesmas medicações, essa informação, às vezes, fica cortada para o médico que assume, ou o médico do hospital é aquele médico que passa pela rotatividade, né, de plantão, então essa continuidade é quebrada se não tiver um cuidador, aquele que é considerado chato, né, ali, de olho, prestando atenção, perguntando, a coisa acaba dando errado, né, deixando de dar uma medicação, ou dando uma que dopa, que deixa extremamente sonolento, e aí acaba o quê? Provocando delírio, né, e aí esse delírio tira ele mais ainda da casinha. E se ele na doença dele, ele tiver um tipo de demência que afetou mais a parte comportamental, ele vai ficar impossível, vai gritar, vai querer morder, vai querer bater, aí que vão fazer? Conter ou sedar. Isso piora o estado mental, o estado de demência? Claro que piora. Por isso que toda internação com paciente demenciado, eles dão um pulo de galope no avanço da demência. E aí é trabalho dobrado para a equipe multiprofissional que vai ter que pegar e retornar o trabalho com aquela pessoa. Pode Então, nós temos o impacto da disfagia na população brasileira, né. Em 2003, pelo menos 2.000 pessoas morreram engasgadas no Brasil. Dessas, a maioria eram bebês e idosos, que são os 2 extremos que nós temos, né, de cuidados mais especiais. Mais da metade de vítimas tinham acima de 65 anos. Então esse fato de que
idosos engasgam mais, é verdade, de 65 anos para cima e quando chega dos 70, dos 80 a coisa piora. Pode ir. Aí é um outro dado também, da Universidade, Municipal de São Caetano, é isso, né? É. Fala da disfagia orofaríngea por uma médica, Patrícia Santoro, que também é fluoróloga, e aí ela dá esse dado aí também, né, de que, 50 anos, de 22% da população acima de 50 anos alcança um índice de 70% a 90% com distúrbio de deglutição na população mais idosa, né. E a Associação Americana de Fonoaudiologia, também aponta que uma em cada 25 pessoas terá alteração na função da deglutição ao longo da vida. Então o impacto da disfagia, agride todas essas esses âmbitos, né, a questão das aspirações, piora do processo de saúde respiratório, o paciente que acaba ficando mais acamado, aí aparece as lesões por pressão, isso gera sofrimento no cuidador, nossa, como gera, no cuidador é terrível, dói na alma, e no paciente na pele também, né. A desnutrição, a desidratação, o isolamento social, então tudo isso faz parte de uma situação que poderia ser prevenida, tá. Porque nós temos no caminhar da doença, um momento em que realmente desestabiliza muita coisa, ou por um evento agudo de saúde, que precisou internar ou alguma coisa, mas a gente consegue controlar isso por muito tempo. A coisa só vai ficar um pouco mais difícil de ser acompanhada quando já está na fase grave, avançada da demência, que é a fase que, de fato, eles realmente progridem com uma dificuldade global de tudo, né. Então esse ato voluntário do engolir começa a ficar comprometido. Mas se a gente trata com carinho desde o começo, a gente consegue proporcionar uma finitude de alimentação oral conforme aceitação, e ter uma morte digna, sem tanto sofrimento. Pode passar. Então a intervenção é interprofissional, né, a equipe fono, físio, TO, nutrição, assistente social, os dentistas têm um papel importantíssimo, porque a perda da autonomia, traz com ele a higiene oral que fica inadequada, eles que usam prótese, não querem tirar a prótese, né, então não aceita tirar, e se tirar e colocar, fazer a limpeza, ou começa a ficar muito folgada, machucar, ferir, ou aquele dente, né, mesmo natural, começa a ter inflamação, gengivite. Então são muitos cuidados da equipe, centrada na pessoa que está sendo cuidada e claro que também os familiares. Agora a gente lembra agora também um pouquinho de um público de pessoas idosas que ficam na invisibilidade, né. Eu estava conversando também agora, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, e como é importante a gente olhar para essas pessoas, dar atenção a elas, porque elas sofrem muitas complicações de saúde e que têm um agravamento muito mais precoce, né. Então a gente tô falando da deficiência intelectual, né, com pessoas principalmente que têm pouca comunicação ou nada de comunicação verbal, e que acabam sendo expostos à polimedicação, abusos, né, desnutrição, ferimento. Isso é um dado importante, né. Que a deficiência intelectual acomete cerca de 1% da população, né, quase 2,2 milhões, então é um dado muito importante. A síndrome de Down, já é de conhecimento de muitos que, eles apresentam o desenvolvimento de demência precoce. E isso acontece porque eles envelhecem precocemente. Então, aos 30 anos, eles já são considerado pessoas idosas. E com 25 anos, já tem casos de pessoas com demência, tá. Então, é um caso que realmente a gente tem que dar uma atenção. Na década de 20, eles chegavam aos anos de idade.
década de 90 chegaram aos 40 anos e atualmente estão aos 60. Isso se dá muito pelo avanço, da medicina, científico, das cirurgias, das grandes cirurgias, cardiológicas, né, que conseguimos manter e melhorar essa qualidade de vida. Ainda dentro do contexto da invisibilidade, a Cosette falou da interseccionalidade e o envelhecimento com essa população, nós temos a comunidade LGBTI, né, que passa igualmente por muito sofrimento e mais, né, por conta do preconceito que existe e da não aceitação de muitos deles com eles mesmos, né, que acabam caminhando para um problema de maior adoecimento mental, casos de suicídio, né, mais abuso de substâncias psicoativas. Com isso também ganham peso, eles não têm uma uma educação de fazer exames preventivos por vergonha, ou às vezes por ser não tão bem recebido pelo assistência de saúde, e aí com isso aumenta os casos de hipertensão e diabetes, e também o isolamento social, tá. Até porque muitos não casaram, não tiveram filhos, não tem ninguém e vão envelhecer, e quem é que vai cuidar deles, né. Então existe uma discriminação estrutural, a interseccionalidade que está aí, né, entre as diferenças de raça, gênero, renda, a moradia. E aí então, gente, isso todo esse cenário, esse caminho, né, do que eu falei até agora, ele vem fazer muito sentido quando a gente pensa no testamento vital. O testamento vital é um documento que é um documento que a pessoa, se estiver lúcida, se ela tiver um diagnóstico de uma doença limitante, um câncer ou uma doença, cardiológica grave, que ela sabe que o limite da vida está ali, né, muito próximo, ela pode deixar esse testamento, esse documento por escrito, né. E ele ganha voz, ele ganha legitimidade, ele pode ser registrado também em cartório, para ter mais força e fé da né, do teor, né, e evitar que seja dado, anular, né, ou tirar a veracidade dessa declaração. Ah, com isso, quando a gente fala de testamento vital, desse documento, a gente fala porque, são pessoas que estão em situações de possível caminhar de cuidados paliativos, tá. Então, o cuidado paliativo, significa o alívio de sofrimento físico, psicológico, social, espiritual, ele vem para melhorar o bem-estar, né, nessa fase, terminal, apoio aos doentes e suas famílias, e quando associada a doença grave ou incurável, em fase avançada e progressiva, né. Então, ele proporciona, um cuidado de dignidade, onde a pessoa tem outras formas de tratamento, numa fase mais delicada da sua finitude, da sua terminalidade. Então, se a pessoa estiver no hospital, com câncer e uma fase avançada, ele tem ali o direito, se estiver consciente e lúcido, ele tem ali condições de dizer como quer ser cuidado. "Ah, eu não quero fazer hemodiálise se eu vier piorar da minha função renal", né. "Ah, eu não quero que botem uma gastrostomia", né, porque eu entendo que a situação é incurável neste momento, não tem o que ser feito, e eu prefiro que os meus cuidados seja menos invasivo, tá. Então, as diretivas ele traz à tona essa discussão, né, qual é o meu contexto de saúde, o que que é possível ainda ser feito, e o que que não é mais reversível, não é possível ser feito, e eu estou numa fase definitivamente final. Como eu devo ser cuidado nesse momento, né. Então ele traz uma comunicação adequada entre equipe de saúde e familiares, pacientes, é a base para o esclarecimento e favorecimento de adesão ao tratamento, aceitação da proximidade da morte, né, então facilita a comunicação e evita problemas.
Ele pode ser considerado ativo e paliativo, o testamento vital, né, porque, eh, traz o conforto, a gente falou sobre esse problema limitante, incapacitante de vida, e também traz conforto aos limites do tratamento futuro com ele, evitando a distanásia, que é aquela morte com sofrimento, tá. Então, nessa fase terminal, onde a pessoa, de fato, sabe que está morrendo ou que a família recebe um diagnóstico: "Olha, o seu familiar está numa fase bem mais difícil, então podemos dizer que estamos numa terminalidade", a gente vai passar por essa fase, tá, a família passa por isso. O Quem está com o paciente, com a pessoa idosa passando pelo problema, você vai passar pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão ou não. E, finalmente a gente quer é que tenha aceitação, né, pra essa pessoa ficar bem, tanto o que quem é adoecido e quem está cuidando do adoecido. Quando a gente fala, né, de evitar o sofrimento no momento de morte, é exatamente esse cenário, como está na foto, né. Em um está o rapaz na cama, com um tubo, com sonda, com todos os dispositivos, né, e no outro, ele no conforto, na casa, com as pessoas queridas ao lado. Então, como é que você quer partir para o seu fim de vida? Como é que você escolhe ser cuidado nessa fase? É isso que o testamento vital ou as diretivas antecipadas em vida vai facilitar. Não é que todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Isso não é uma regra, não é que tem que ser feito, mas às vezes facilita muito. Uma família que é de muitos irmãos, de muita gente que tem olhares de pontos de vistas diferente, que você sabe que vai ter uma discussão muito fervorosa no calor do momento, então vale a pena pensar nessa situação. Agora, se você já puder conversar com o seu familiar, conversar com a pessoa que tem um diagnóstico limitante, mesmo que seja demência. Vou dar um exemplo, a minha mãe, faleceu recentemente, ela tinha Alzheimer, ela teve várias complicações, mas eu acompanhei o processo dela desde o começo. Então, quando minha mãe estava na fase lá do comprometimento cognitivo, né, eu falei para ela: "Mãe, é Alzheimer". E aí eu falei: "Ó, as coisas vão acontecer, você vai passar por várias situações, como é que você quer ser cuidada? Você quer vir morar comigo? Você quer que eu cuide de você?" Ela: "Claro, quero que você cuide de mim, claro, claro. Não, não quero ficar em nenhum lugar. Mãe, como é que você quer ser enterrada, cremada?" Tudo isso a gente conversou, batemos esse papo. Claro que para mim é mais fácil por eu ser da área da saúde, mas, por que não falarmos disso? Por que não conversar isso? Pra gente, culturalmente, a morte é um tabu, mas a gente tem que começar a trabalhar isso na nossa cabeça, porque a gente sofre menos lá na frente, tá? Pode passar. Então a pergunta que se deve fazer, né, se a pessoa não estiver lúcida, no caso pessoa com demência, tá, em fase avançada, já lá num problema na fase terminal, o que ela ou ele gostaria que fizéssemos, né. Ela deixou alguma vontade registrada, ou documental ou falada, né. Ela sempre comentava: "Ai, eu não quero ninguém cuidando de mim. Ai, eu não quero aqueles tubos ligados a mim". Então vamos lembrar dessas falas e considerar, tá. E aqui relembrando que esse documento ele serve para orientar as ações de família e os médicos. E aí, então, nós temos a Constituição Federal, né, os respaldos legais aí que nos protege, que nos dá mais segurança para poder pedir, mais dignidade de tratamento para o nosso ente querido que está em processo de morrer aí. Então, qual é a lição que fica, gente? Diagnóstico e tratamento precoce, né. Então a gente precisa de mais políticas públicas, treinamento com os profissionais da saúde, vencer a discriminação, acesso ao conhecimento do meio científico, difusão desse conhecimento com as sociedades profissionais, que é o que a gente está fazendo aqui, né, isso é tão importante. Inclusão e convívio social, combatendo o preconceito e criar um ambiente favorável. Então é isso. E muito obrigada. Ficamos aqui com essa imagem linda do coletivo, com um trabalho belo que a gente faz.